Bem, a minha ideia inicial era fazer esse vídeo como uma preparação, né, para os protestos, né, a favor da educação que aconteceram aí no dia 15 de maio, né, mas eu tô travando uma guerra aqui contra os meus equipamentos e nada deu certo, né, mas até que acabou ajudando porque o roteiro ficou um pouco mais encorpado. Então, vamos fingir que, na verdade, esse vídeo sempre teve a intenção de ser feito como preparação para os protestos que virão, né? Os protestos que prometem ser ainda maiores, né? Que ocorrerão aí no dia 30 de maio a favor da educação e pela ciência nesse país. Olá, pessoas, seres humanos, políticos deste mundo chamado Brasil. Eu sou o Eric Adam e esse é mais um vídeo aqui no meu canal pessoal. E hoje eu decidi fazer aí, né, assim, eu venho conversando com muitas pessoas e todas elas, assim, quer dizer, a maioria delas está tendo muita dificuldade de entender o que de fato vem acontecendo depois de... Aliás, é tanta coisa que acontece nesse governo ao mesmo tempo e as pessoas têm dificuldade de acompanhar de fato o que está acontecendo nos ministérios separadamente, no governo de uma forma geral, né? Então eu decidi aqui fazer um resumão mais especificamente voltado para o Ministério da Educação, para a gente tentar entender todos os acontecimentos, né? Desde do início do ano, no início do governo Bolsonaro, até agora, o que resultou nesses protestos do dia 15 e o próximo do dia 30. E eu decidi fazer isso porque talvez aí o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Cultura e o Ministério do Meio Ambiente, sejam os três ministérios, as três pastas, né, que eu tenho o maior carinho, que eu penso, né, que seja a base da evolução e desenvolvimento de qualquer país. Eu penso que a evolução de uma sociedade, ela primeiro se dá na evolução mental, né, e aí a gente fala sobre educação, na evolução cultural também, né, da cultura e obviamente do meio ambiente, que, enfim, sem meio ambiente, né, vai pra onde? Vai pra Marte? Terraplanificar Marte? Terraplanificar foi ótimo, né, rapaz? Terraformar deveria ser a palavra correta. Enfim, primeiro, antes da gente ir para esse resumão, eu quero já destacar que esse governo ele foi eleito com essa plataforma e com essa ideia, né, de realmente diminuir a influência das universidades na sociedade como geral, né? E aí eu falo na questão de diminuir, de sucatear realmente a educação, né? Esse governo não tem compromisso nenhum com a educação do povo, e todas essas ações corroboram, a gente vai entender, né, que esse resumo, todas essas ações, eles corroboram exatamente para poder, é um plano de poder que vai tirando, vai sugando tudo que tem da educação. É um governo que é contra a ciência, que não acredita na ciência, que não acredita na educação, né, e é um governo que já entrou com uma plataforma de combater um tal de marxismo cultural. Enfim, é uma parada que nem existe, não existe evidência, né? Não existe nada que corrobore com isso, que esse tal conceito exista, né? Só para poder explicar um pouquinho desse conceito aí, esse tal de marxismo cultural é uma teoria da conspiração, claro, né, óbvio, né, que foi difundida aí nos ciclos conservadores de extrema direita dos Estados Unidos. Isso na década de 90, de 1990, né? E segundo essa teoria maluca aí, ela tem como objetivo final de destruir suas instituições e valores tradicionais através do estabelecimento de uma sociedade global, igualitária e multicultural. Ou seja, é o tal do globalismo que todo mundo fala, né? Você imagina um mundo inteiro, um país só, e tudo multicultural, tudo misturado e tal. E essas sociedades, né, esses grupos, eles marginalizam essa ideia, a ideia de multiculturalidade. Você tem que ser dividido, você não pode ser todo mundo junto. Essa é a ideia, né? E enfim, segundo essas pessoas, né, e aí o nosso governo representa aqui no país esse combate a esse tal de marxismo cultural, né? Isso é muito forte na educação, que a educação é toda baseada nesse tal de marxismo cultural aí e por aí vai. Então, eles já entraram com essa plataforma de destruir toda essa vertente aí, né? Que,
enfim, não existe. E esse tal desse globalismo e desse marxismo cultural, ele é defendido por um astrólogo aí muito louco que se diz filósofo, né, o tal do Olavo de Carvalho. E ele foi a pessoa que indicou aí o primeiro-ministro da educação do governo Bolsonaro, né? Que acabou sendo indicado em novembro já de 2018, pouco depois das eleições. E quem assumiu a pasta foi o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues. E ele já entrou com o pé na porta e já em janeiro ele deu uma declaração em uma entrevista, né, o Vélez, deu uma declaração na entrevista dizendo que a universidade, não existe essa ideia de universidade para todos, que a universidade ela deve ser restrita a uma massa intelectual da população, mas o geral mesmo deve focar em ensino técnico, para aprender a trabalhar, para ser mão de obra, para ser máquina. Algumas semanas depois, ele deu uma outra declaração maravilhosa dizendo que brasileiros viajando são canibais, que roubam de hotéis, que vão para fazer bagunça, que rouba assento salva-vidas do avião. Gente, eu nunca vi alguém com um assento de salva-vidas do avião. Por favor, se você já viu, comenta aqui embaixo, porque eu realmente nunca vi isso acontecer. Eu acho que seria interessante alguém saindo do avião com um assento salva-vidas, né? E, segundo ele, essa cultura deve ser combatida nas escolas, e aqui neste contexto ele estava defendendo a volta da matéria de educação moral e cívica, e nessa mesma entrevista ele já começou aí a defender a ideia de que mensalidades fossem cobradas nas universidades públicas. E como eu falei, nada que acontece aí nesse ministério é feito por acaso, né? Já no dia 14 de fevereiro, o querido presidente fez um tweet dizendo que seria instaurado no Ministério da Educação a Lava Jato da Educação, e ninguém sabe o que é isso, ninguém sabe quais são os parâmetros, ninguém sabe o que vai acontecer. Até hoje ninguém sabe, né, de nada, porque... enfim. E também em fevereiro já saiu aí a primeira cortina de fumaça, essa que talvez tenha sido a maior cortina de fumaça da era Vélez. Foi quando ele mandou um e-mail para as escolas públicas, né, pedindo para que as escolas filmassem as suas crianças cantando o hino nacional e repetindo o slogan de campanha do senhor Jair Bolsonaro. E aí, né, quando ele viu que a coisa pegou um pouco mal, ele foi e mandou um outro e-mail retirando a exigência, né, de que repetisse o slogan, mas que cantasse o hino nacional e que filmasse as crianças e mandasse para o MEC. Ainda assim a coisa ficou um pouco confusa e ficou um pouco difícil, que afinal de contas está filmando filhos de outras pessoas, né, cantando o hino nacional ou fazendo qualquer outra coisa, né, e é proibido, obviamente, né, claro. Então ele foi obrigado a recuar. Ele alegou aí problemas técnicos de armazenamento dos vídeos. Já no início de março aí, Bolsonaro fez um tweet dizendo que o Brasil gasta demais com educação. Segundo o nosso querido presidente, que tirou essa informação, eu imagino que, né, de lugares que eu não quero dizer aqui porque não é family friendly, olha aí, não tô nem sabendo falar mais. Segundo o nosso querido presidente, o Brasil gasta mais do que a média dos países desenvolvidos em relação ao PIB. É verdade que o Brasil gasta mais, né, em relação ao PIB do que a média de países em desenvolvimento. Mas se formos comparar a quantidade gasta por aluno, né, o Brasil ocupa um dos piores lugares no ranking mundial. Só para a gente ter uma ideia aqui, o Brasil investe cerca de 5,6 mil dólares ao ano por aluno, enquanto a média dos países da OCDE, que é aí, né, o grupo que o Brasil tentou fazer parte ali dos países mais ricos do mundo, a média da OCDE é de 9,7 mil dólares ao ano. Bem, no final de março, o ministro Vélez encontrou seu algoz, o conhecimento e a educação, né? Afinal de contas, ele foi chamado, né? Ele foi convocado para uma sabatina no Congresso Nacional e bateu de frente com Tabata Amaral, que deu uma surra intelectual no nosso querido Vélez e ali praticamente assinou a demissão dele, porque a deputada conseguiu demonstrar ali que ele não tinha planos nenhum para o Ministério da Educação, e até mesmo o Bolsonaro reconheceu que ele não
enfim, né? Não dava mais. Pois é, mas acontece que o governo Bolsonaro não ia perder a chance de fazer uma cortina de fumaça, né? Ali, afinal de contas, né? A jornalista da Globo News, Eliane Cantanhede, eu espero estar... Cantanhede, eu espero estar falando o nome dela correto, né? Deu um furo ali que o Bolsonaro iria demitir o seu ministro da Educação. Obviamente, Bolsonaro correu para o Twitter, que é o diário oficial brasileiro atualmente, e foi lá falar que era fake news e que nada disso iria acontecer. Bem, sabemos que dias depois foi exatamente o que aconteceu, mas até chegar lá a gente falou ainda muito sobre a tal da fake news. Pois já no dia 4 de abril, o novo ministro foi anunciado e seria o Abraham Weintraub, acho que é assim que se fala também o nome dele, é cada nome complexo, né, enfim. O novo ministro que também é alinhado, o novo ministro que é economista, né, e é alinhado aí com a linha de pensamento do ministro da Economia, o Paulo Guedes, mais um olavista à frente do Ministério da Educação. Já no seu primeiro discurso à frente do MEC, ele falou que a intenção dele era pacificar o Ministério da Educação. A sua forma de pacificar seria o seguinte: quem não concordasse com o que ele estava fazendo, está fora. Né? Ou seja, o presidente tirou um ministro que não tinha punho para fazer nada no Ministério da Educação e colocou à frente um cão de caça, né? Que faria bem ali o seu trabalho de perseguir aqueles que discordassem dele. No dia 10 de abril, só 6 dias que ele estava à frente do Ministério da Educação, o ministro Abraham já começou o seu ataque às universidades, né, ao dizer que o Brasil gastava muito com universidades, com educação superior, mas que a produção científica é baixa, o que, claramente comprovado pelos números, é uma mentira. Já que das 50 instituições que mais publicaram pesquisa científica no Brasil, 44 são universidades, sendo 36 federais, 7 estaduais e apenas uma universidade particular. As universidades públicas brasileiras são responsáveis por 95% da produção científica no Brasil. Eu realmente queria saber de onde o querido ministro está tirando as informações dele, porque... não. E aí no dia 26 de abril, o presidente armou sua metralhadora de... censurado aí, né? E virou para os cursos de filosofia e sociologia. Segundo ele fez uma postagem no Twitter dizendo que queria descentralizar, seja lá o que isso signifique, ele queria descentralizar os investimentos nos cursos de filosofia e sociologia. Não explicou o que é descentralizar, não explicou o que queria fazer, mas na real é que ele esbarrou num certo probleminha constitucional que dá autonomia às universidades de fazer o que elas bem entenderem com seu dinheiro, né? E fora também que ele esqueceu de estudar história, né? Que esses cursos historicamente já recebem menos investimentos das suas universidades. Já no dia 30 de abril começa toda essa maluquice que a gente está vendo aí, né? Quando o ministro diz que vai efetuar cortes de cerca de 30%, né, nas verbas destinadas a 3 universidades públicas, 3 universidades federais, que são a UNB, a UFBA e a Universidade Federal Fluminense. E aí, segundo o nosso ministro, ele estaria fazendo isso porque essas universidades promovem balbúrdia. Também não explicou, claro, né? Não explicou esse termo técnico aí. E, segundo ele, as universidades teriam caído no rendimento. Também ninguém sabe qual é esse ranking que ele está utilizando aí, porque, na real, as 3 universidades estão entre as 50 universidades melhores ranqueadas na América Latina. Então, a gente não sabe onde esse ministro está falando, o que esse ministro está falando na real, porque nem ele sabe explicar. É óbvio que esses cortes são inconstitucionais, né? Porque afinal de contas fere aí o princípio da autonomia universitária e muitas ações foram ajuizadas, né, contra esses cortes aí. Então, o ministro, sem ter o que fazer, foi lá e decidiu dizer que ele iria cortar 30% de todas as universidades federais e institutos federais do Brasil. Esses cortes, eles só podem ser feitos nas despesas discricionárias, ou seja, as despesas que não são obrigatórias. E aí, por exemplo, salário de professor e salário de concursados
não entram nesses cortes, né, de fato. Acontece que essas despesas discricionárias é o que mantém muitas universidades funcionando, então várias delas já disseram que em setembro, agosto, setembro, elas irão fechar as portas porque simplesmente não vai ter dinheiro para pagar luz, não vai ter dinheiro para comprar papel, não vai ter dinheiro para fazer absolutamente nada. Já no dia 9 de maio, o nosso querido ministro ao lado do presidente, né, eles continuaram essa pataquada toda aí e eles fizeram uma live no Facebook onde o ministro tentava explicar, né, o que ele chama de contingenciamento. Ele tinha um grupo de 100 chocolates e ele tirou 3 chocolates e meio para demonstrar o corte. Acontece que 30% de 100 é 30. E aí a mais recente máquina de fumaça funcionando aí, né, foi que já estava marcado os protestos para o dia 15 de maio, quando no dia 14 de maio, né, o deputado que é líder do PSL na Câmara, que é o partido do presidente, né, o delegado Valdir, afirmou que o presidente teria ligado na frente dele, teria ligado para o ministro, pedindo para recuar com esses cortes. Algumas horas depois, o ministro Onyx Lorenzoni, assim como alguns partidários aí do PSL, saiu em defesa dos cortes, dizendo que não, que era mentira, que nada seria cortado, que o delegado Valdir estaria mentindo. Claro que isso foi uma tentativa completamente frustrada, né, de cortina de fumaça para, né, atacar aí as manifestações que ocorreriam, né, nesse caso aí ocorreriam um dia depois, aí no dia 15. Essa tentativa aí foi totalmente frustrada, né, porque no último dia 15 aconteceu uma grande manifestação atingindo aí milhares de pessoas que foram em mais de 220 cidades pelo país protestar em favor da educação, em favor da ciência e contra esses cortes aí do governo. Horas antes desse protesto, o presidente estava nos Estados Unidos fazendo não sei o que, a convite ninguém sabe de quem. Lá em Dallas, ele falou que esses manifestantes aí eram todos militantes, todos idiotas úteis, todos massas de manobra. Não dá para esperar muito de um presidente que não tem muito apreço pela democracia, né? Protesto para ele é uma forma de balbúrdia, esse negócio de protestar a favor de educação. Quem precisa de educação? Tem que acabar com isso aí, tá ok? E aí, nesse mesmo dia 15, o governo sofreu uma derrota, né? Quando o Congresso decidiu convocar o ministro, né, o Abraham, para uma consulta, né, onde ele teria que explicar o motivo dos cortes. E claro, ele não conseguiu explicar, né, e ele acabou saindo de lá, né, tendo o seu discurso adjetivado como cínico e mentiroso por grande parte dos parlamentares que lá estavam. Para começar aqui a conclusão desse resumo todo, tanto o ministro, o Abraham, como o presidente já disseram que o foco o foco agora não é mais só no ensino técnico, é no ensino técnico e no ensino básico. Acontece que esses cortes atingem também por tabela, né, por efeito dominó aí, atingem tanto a educação básica como o ensino técnico do país, ou seja, né, tá focando em quê, gente? O último ponto a se destacar é que esses cortes não atingem os colégios militares, né? Vale destacar aí, porque esses colégios fazem parte do orçamento do Ministério da Defesa através aí do Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro não sofre corte, o Ministério da Defesa não sofre corte, automaticamente os colégios militares, né, que tem por quem o Bolsonaro tem tanto apreço, não sofre os cortes. É isso aí, pessoal, eu trouxe aqui esse resumão aí de tudo que aconteceu até agora, né, no governo Bolsonaro. Eu espero que até que eu lance esse vídeo nada de novo tenha acontecido aí, porque é bastante complexo, é bastante difícil. Esse governo acontece muita coisa em cima da outra, mas eu espero ter ajudado vocês a pelo menos esclarecer um pouco mais. Aliás, eu quero que vocês também ajudem, quem estiver assistindo esse vídeo já, né, um pouco depois aí dos protestos ou, né, um pouco mais pra frente, deixa aí embaixo nos comentários algum aspecto, alguma notícia que eu tenha esquecido em relação, que eu não tenha colocado aqui, né, em relação ao Ministério da Educação, vale destacar, é só em relação ao Ministério da Educação. Então deixa aqui embaixo nos comentários para que a gente continue essa discussão por aqui, que a gente precisa muito discutir o que a gente pode fazer para poder melhorar o nosso país, porque o governo não tá afim disso não, viu?
Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí no canal. Aqui eu falo sobre política, filosofia, sociologia e outras loucuras que tiver aqui na minha cabeça. Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe o vídeo e um beijo no coração de vocês. E deixe aí nos comentários o que vocês querem que eu falo pro próximo vídeo, viu? Tchau!